iniciar, nos colocar em pé, nós vamos orar, pedindo a direção de Deus. Senhor, obrigado por essa manhã, nós temos essa honra de estarmos na tua casa. E nessa manhã, Deus, nós falamos do Senhor, o Senhor esteja conosco, falando aos nossos corações, ensinando-nos, todos nós, segundo a tua palavra, e pedimos a Deus para as classes, cada uma delas, professores, em cada uma delas a tua palavra seja ensinada, que o teu Santo Espírito faça de nós, ó Deus, alunos, que não somente ouçam a tua palavra, mas possam tomar decisões que glorifiquem ao Senhor. Pedimos a Deus por vários irmãos que estão viajando, que o Senhor esteja com cada um deles, aqueles que estão impedidos ou uns desanimados, esteja com eles, o pastor Tomé, a Lúcia, que estão viajando, pregando a tua palavra, que o Senhor possa estar com eles, ó Deus, esse final de semana, lá na região de Ribeirão Preto, que o Senhor esteja com eles nesse momento. Pedimos a tua bênção sobre todos nós aqui, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Tudo bem, nessa manhã, alguns irmãos vêm viajando, né, além do pastor Tomé, que a gente sabe. Eu sei que a Raquel e o Mota estão viajando. Quem mais está viajando? Sabe? Não sei se mais alguém aqui. A gente às vezes pergunta sobre viagem, mas no sentido da gente orar também pela viagem de ida e volta, né? Sempre gosta de saber o motivo, se há um motivo, a gente saber em oração, né? Enfim, outros aí, o feriado prolongado, né? Acho que é um pouco aproveitado. Mas estamos aqui. Muito bem, nessa manhã, nós vamos quebrar um pouquinho o projeto que a gente vinha fazendo na escola dominical, que estávamos falando sobre Apocalipse, e então emendamos um outro projeto, que é sobre família, falamos isso por várias semanas. Mas em virtude do tema desse mês, a gente vai dar uma interrompida no processo que a gente vinha na sequência escola dominical, e nós vamos tratar do tema do mês, que é o projeto, o tema de missões, né? E aí, então, logo a gente fecha esse período, a gente retoma a nossa sequência, né? Acredito eu que é até importante a gente refletir sobre o tema que a gente está colocando nesse mês da igreja, né? E o tema, qual é o tema geral? Falar sobre o que em geral? O tema em geral é o quê? Missões. Então nós vamos falar sobre missões. Esse tema é o mês de missões, o tema geral é o tema de missões. Muito bem. E há um tema, um título, vamos dizer assim, que foi escolhido dentro do assunto de missões para ser abordado nesse período, que é o tema dentro de missões nesse período da nossa igreja, nesse ano. Quem sabe qual é? Jesus? Não. Jesus é tudo? Não é tudo, mas é quase isso, né? O sentido está certíssimo, né? Mas alguém se lembra das palavras? É você. Isso. Instrumento é você. Instrumento é você, é a segunda parte, está certíssimo. A primeira, Jesus estava ali na parede, não sei se vocês olharam para entrar, mas Jesus é a solução e o instrumento é você, né? Então, a solução é Jesus, na verdade o inverso, né? A solução é Jesus, o instrumento é você. Esse é o tema do mês. O mês de missões, né, que a gente está trabalhando, e nosso tema desse mês é esse, né? A solução é Jesus, o instrumento é você. Bom, muito bem. Quando a gente fala sobre missões, e aí eu quero a gente entrar um pouquinho nesses assuntos, a gente entender um pouquinho, existe muito romantismo sobre missões, né? O assunto missões desperta assim, muitas ideias, né? E é mais ou menos assim, sabe aquela coisa, um discurso assim, tudo é missões e missões é tudo? Quando a gente estuda um pouquinho alguma ciência, a gente tem essas declarações que é mais ou menos assim, sabe aquele negócio que tudo é nada e nada é tudo? Quando a gente fala que alguma coisa é tudo, é uma coisa dizer que aquilo não é nada. Ou seja, a generalização, ela acaba perdendo todo o significado. Se a gente disser que tudo é missões e missões é tudo, é dizer que é tudo água, picolé de chuchu é nada, não significa nada. Ou seja, nós temos que tomar cuidado sobre o risco da generalização, que tudo é missões, missões é tudo, por fim missões é nada. Nada, né? Não significa nada, então o jeito que está fazendo está tudo certo, né? E é isso mesmo. E aí você acaba perdendo o grande, vamos dizer assim, o grande charme, o grande propósito, né? E a sua razão de existir. Muito bem, nessa manhã eu quero tirar de fora o assunto via romantismo. Eu não quero falar do aspecto de missões, do aspecto romântico. Nem quero falar do aspecto de missões
do ponto de vista de pessoas. Eu quero falar do ponto de vista bíblico, teológico. Afinal, o que a Bíblia diz e ensina sobre o assunto missões? Aliás, essa é a nossa perspectiva dos temas que nós abordamos em nossa igreja, né? Todos os temas, todos os ensinos, eles têm que ter uma base bíblica. Afinal de contas, está na Bíblia isso aonde? Onde que tem esse assunto? Será que a Bíblia fala de missões? Será que isso é uma convenção humana? Alguém inventou isso? Afinal, missões e a Bíblia, qual a relação que existe entre esses dois temas? Tudo bem. Em primeiro lugar, antes de abrir a Bíblia no texto que a gente vai usar nessa manhã, eu quero dizer e frustrar alguns e dizer assim: a palavra missões não está na Bíblia. De cara. Não pode varrer, vasculhar a Bíblia inteira e você não vai achar a palavra missões. Você também não vai achar a palavra missionário. Pode olhar em tudo da Bíblia. Não há a palavra missionário. Não há a palavra missões e não há a palavra missionário. Mas então, o que há de bíblico nesse assunto? Afinal de contas, se não tem a palavra missões, não há a palavra missionário, afinal, isto é bíblico? Muito bem, a gente tem dado alguns nomes ou rótulos, né, alguns conceitos teológicos, e nem sempre aquele conceito, aquele nome, aquele rótulo está na Bíblia. Por exemplo, eu vou dar uma outra ilustração de um outro título, rótulo, que não está na Bíblia. Trindade. Sabe o que é trindade? Trindade divina. Pronto, agora ficou mais fácil. Seria Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Embora o termo não exista, mas o conceito é muito claro na Bíblia, não é verdade? Afinal de contas, a Bíblia todo o tempo fala sobre o fato de Pai, Filho e Espírito Santo. São três e os três seriam um. Então, embora o rótulo Trindade, né, ou Trindade, algumas variações disso, não esteja esse rótulo, mas o conceito está muito claro na Bíblia, de que são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um exemplo, né, de rótulos que a gente utiliza no meio evangélico, no meio cristão, embora eles não estejam, mas eles estão muito bem definidos na Bíblia. É o caso de missões, é o caso de missionário. Embora esses nomes que nós utilizamos não estejam na Bíblia, mas o seu conceito está muito claro na Bíblia. Nessa manhã, eu quero falar à luz da Bíblia sobre o conceito de missões e missionário. Muito bem, então vamos começar lendo o texto, que é, eu creio, a base de partida sobre o assunto de missões e missionário. A gente já leu, já estudou esse assunto algumas outras vezes, mas numa outra perspectiva, que é Atos capítulo 13. Vamos ver você em Atos capítulo 13. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Atos 13, e nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Atos capítulo 13, versos 1 a 5. E nós vamos usar outros versículos, mas principalmente esse, o capítulo 13 e 14 de Atos, são dois capítulos essenciais para compreender a questão de missões e a questão do missionário. Vamos lá, Atos 13, 1 a 5, o Bruno projetou aí na tela também, se você quiser. Diz aí Atos 13, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus às sinagogas judeus, que tinham também a João como cooperador. Muito bem, esses versículos, eles dão para nós alguns princípios muito claros sobre missões e principalmente a questão do missionário. Tem muita gente que diz assim, que todo crente é um missionário, que todo cristão é um missionário, ou que todos os cristãos, se não são, deveriam ser missionários. Seria bíblica essa afirmação? Todo crente, todo cristão é um missionário? Todo cristão é um missionário? Existe uma musiquinha, né, que às vezes fala isso nas crianças. A criança é um missionáriozinho. Será que é realmente bíblico o conceito de que todos são missionários?
Afinal de contas, quando a gente fala sobre missões, é preciso entender missões e o seu conceito sobre missionário. Todos são missionários? Afinal, quem é um missionário? Ou, vamos pensar assim, o que é um missionário? Vamos pensar da gente tratar das respostas do ponto de vista. O que você acha que é? Todo mundo é missionário? Todo mundo é missionário? É? Todo mundo? Todos concordam que são, que não são? Como nunca pensei nisso? Igual as pesquisas que falam, né? A, B, ou C, eu não sei responder. Eu tenho as eleições, você tem assim, o candidato A, ou B, ou C, não souberam, né? Ou não quiseram opinar. Muito bem. Será que é bíblico a informação de que todos são missionários? Então, nessa manhã eu quero dizer que não. Biblicamente, dizer que todos são missionários é, na verdade, uma visão romântica, romantista, mas que não tem nenhuma base bíblica. Né? E nessa manhã eu quero dizer que, biblicamente, existe sim, né, o conceito de missões e missionário na Bíblia, mas eles são muito claros e eles mostram que nem todos são missionários e não é porque a gente está envolvido em missões que todos são missionários. Eu concordo que missões, vamos fazer a diferença aqui, missões e missionários. Todo mundo é missionário? Não. Mas todo mundo pode estar envolvido em missões? Aí sim. Aí é outra questão. Todos devem estar envolvidos em missões. Eu sei que daqui a pouquinho eu vou esclarecer os títulos, né? Mas no conceito primário, todos devem estar envolvidos em missões. Mas nem todos são missionários. E aí então a gente vai tratar sobre esse assunto. Vamos começar primeiro definindo, afinal de contas, o que é um missionário. Muito bem, quando a gente pensa em missionário, eu quero nessa manhã basear em 3 pilares do conceito de missionário. E esses 3 conceitos do que é ser um missionário são conceitos que a gente tem a partir de textos bíblicos. Né? Afinal de contas, quem é um missionário? Quem pode ser um missionário? O que é, afinal de contas, um missionário? Primeira coisa que eu quero descrever é que um missionário é necessariamente um homem. Puxa, já começou a visão machista, né? Um homem. Mas como assim? Mulher? Tem missionária mulher? Biblicamente, não. Não existe. Não existe mulher missionária. Em nenhum conceito bíblico. Mas eu, ao invés dessa, pastor, eu conheço uma mulher lá que ela fala que é missionária. Na igreja que ela estava, ela era missionária. O mundo, e lá não, as igrejas, o arraial aí, tem muita coisa. Mas estou dizendo, na Bíblia tem missão? Não tem. Pode alguém gostar da história, mas eu lamento estragar o prazer de alguns, né? Mas eu não quero falar disso do ponto de vista bíblico. É o que eu disse. Existe muito romantismo. Deixa eu pôr essa pertinho aqui das crianças, se eu chuto e cai moeda para o lado. Existe muito romantismo e existe a Bíblia, né? Na Bíblia não tem missionário. Então, missionário, o conceito bíblico começa pela ideia de que missionário é um homem. E aí, assim como, por exemplo, existe pastora? Bom, as igrejas existem. Mas e na Bíblia, tem pastora? Não, não tem. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar qualquer apoio para a visão que exista uma pastora. Tem gente que chega para minha esposa, assim como as esposas demais pastores. Deixa eu tirar esse aqui, que eu estou toda hora. Vocês têm energia? Ele tem energia, Bruno? Esse fio aqui? Bom, você tinha, né? Aí que eu encosto 2 dedos, né? O pastor vai ficar cheio de eletricidade, cheio de poder, mas falta poder. Tem muitas pessoas que chegam como esposa do pastor. Você é esposa do pastor? Pastora. Opa, aí que chama, não, peraí. Pastor é meu marido, né? Eu sou esposa do pastor. E assim, tem pastor e tem a esposa do pastor. Né? Tem missionário? Tem a esposa do missionário. Mas não quer dizer que o conceito missionário, assim como o conceito pastor, se multiplique em quem quer que seja. Assim como também existem muitos outros erros, tipo assim, tem muitas pessoas que chamam de apóstolos. Tem apóstolo? Na Bíblia tem. Mas hoje tem apóstolo? Não, só teve 12. Só existiram 12 apóstolos. Ponto. E um ainda que foi substituído. Né? Quem que foi substituído? Quem foi substituído? Um que era e que deixou de ser. O nome dele todo mundo sabe, não?
aquele que, né, traiu Jesus, Judas. Judas não era um dos apóstolos? Muito bem, traiu Jesus, deixou de ser, aí o Senhor Jesus chamou outro. Quem o Senhor substituiu, no caso de Judas, para ser apóstolo? Paulo. Então a Bíblia fala que há apenas 12 apóstolos. Agora, tem muita gente hoje que se diz apóstolo, tem. Mas são verdadeiros? Não. Afinal de contas, apóstolos eram aqueles que foram chamados pessoalmente por Jesus e havia um projeto em que eles fossem a base do cristianismo. E a Bíblia fala que só tem 12 apóstolos. Tanto é que lá no livro de Apocalipse, na Nova Jerusalém, a cidade santa que está reservada, existem 12 portas, uma para cada nome dos apóstolos. Está dizendo isso, e na porta de cada uma dessas 12 há o nome de um dos apóstolos. Apenas 12. Agora, se fosse depender do cristianismo hoje, tinha que ter 500 mil portas, né? Porque o que tem de gente que se chama apóstolo aí é brincadeira. Então, na Bíblia só tem 12. No arraialzão fora, tem quantas as pessoas quiserem. Mas a gente está procurando igualar o mundo ou o conceito bíblico? No conceito bíblico só tem 12. Assim como eu estou dizendo agora, voltando ao assunto de missionário. Muita gente se diz missionário. Mas no conceito bíblico, quem é um missionário? Missionário é um homem, ponto. Não é uma criança, não é uma mulher. Simplesmente o missionário é um homem. Isso é um conceito bíblico. Agora, um conceito lá fora, dias atrás, umas semanas atrás, Tina e eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com a gente no outro segmento, na área da saúde, e até fiquei surpreso que até alguns anos atrás ele estava tremendamente envolvido dentro do espiritismo, envolvido com tanta coisa, né? Uma vida totalmente destruída. Aí se relacionou e tal, aí ele encontrou, fazia tempo que a gente conversava, disse, me chama doutor Antônio, eu me converti, minha esposa, nós somos uma igreja, coisa assim e tal. E aí a gente tem crescido lá, e hoje a minha esposa já é uma missionária. Eu falei, nossa, que legal, né? Tipo assim, ela subiu de cargo, né? Ela agora é uma missionária, né? E eu sei que ela está ali. Eu pensei, não, fiquei feliz pela imagem que ele tem agora, tipo, saiu do mundo das trevas, né? Está pelo menos em parte luz e trevas, não sei, mas dentro de uma visão buscando as pessoas do Senhor Jesus, mas infelizmente imerso num monte de conceitos não bíblicos. Então, nessa manhã, como eu disse, sem romantismo, sem querer dizer que tudo é nada e nada é tudo, missões, começa como definir bem o que é um missionário. Missionário é um homem. Como eu posso dizer que missionário é um homem? Como na Bíblia eu posso provar que missionário tem que ser homem? Eu estou afirmando, então como eu posso provar isso? É verdade que na Bíblia missionário é um homem e não uma mulher e não uma criança? E nem todo mundo? Como eu posso provar isso? É fácil, tem muitos textos, né? Vamos usar alguns. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versos 34 e 35. 1 Coríntios capítulo 14, versos 34 e 35. Vamos ver, por favor. Vamos lá, 1 Coríntios 14, 34 e 35. O Bruno já projetou lá na tela. Pode ler. Homem, mulher, pode ler, não tem problema. Não vai fazer o... As vossas mulheres estejam colocadas Caladas. Caladas nas igrejas. Porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. 35, pronto, próximo. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Primeiro, alguma dúvida do que está escrito aí? Está difícil de entender o que está escrito? Volta, por favor, Bruno, 34, já está lá. Os nossos mulheres sejam... acho que a gente não tem muito o que discutir nesses versículos, né? Muito claros, né? Caladas no trecho, que não é permitido falar, versículos sujeitas, como é o verso 35. Se quer aprender alguma coisa, interroga isso os casos, os próprios que faz na igreja. Não tem nenhuma dificuldade de entender esse texto, né? Vamos a 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. E aí nós vamos ver os versos 11 e 12. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 11 e 12. E aí? Pode ler alguém, por favor?
mulher aprenda em silêncio, em toda a sua sujeição. E o verso seguinte? Não permita, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Bem, alguma dúvida aqui nesses dois versículos também? Volta ao verso 11, por favor. A mulher aprende em silêncio da sujeição. Segundo, não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas seja em silêncio. Muito bem. Já começa por aí. Quando a gente pensa na figura de missionário, nós temos que entender que existe uma perspectiva de que ele trabalhe, faça alguma coisa em destaque e ele seja um líder. Já começa pelo conceito de missionário ser um líder. E ser um líder, ele ser uma mulher, já temos uma primeira barreira. Como pode uma mulher ser missionária e ela então exercer uma autoridade sobre os demais homens, e até mesmo ensinar, se a Bíblia ensina que a mulher não deve ensinar sobre os homens? E aí já começa a ter uma barreira. Pode, portanto, uma mulher ser missionária e ela exercer autoridade sobre os homens no conselho da igreja? Pode ser ela pastora? Não. Já começa a contrariar toda a teia do conceito bíblico. Então, irmãos, não é pregar sobre ou contra uma igreja, mas a gente tem que ver o conceito bíblico. O que Deus decidiu é isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, discuta com Deus. Não foi eu que inventei a Bíblia. Nós estamos aqui para aprender o que a Bíblia diz. Vamos lá, outro texto. Em 1 Timóteo, capítulo 3. Um outro texto que nos ajuda a entender isso. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 9. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 9. Esse é um texto que fala sobre o chamado pastoral, o chamado à liderança espiritual, né? Aqui Paulo ensina a Timóteo, para que ele ensinasse a igreja, e todos nós pudéssemos aprender, o conceito da liderança espiritual, né? E ele, nesse capítulo, ele ensina sobre dois líderes do conselho da igreja. O primeiro, que é o pastor, chamado também presbítero, bispo, ancião, e também a segunda figura, que é o diácono. São duas figuras bíblicas sobre liderança dentro da igreja. O primeiro deles, portanto, dos versos 1 a 9, é o conceito do pastor, né? Então vamos lá, diz lá em 1 Timóteo 3, verso 1, essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, antes de mudar, deixa eu só explicar uma coisa. Esse desejo do episcopado, excelente obra deseja. A palavra episcopado é uma palavra que parece estranha, né? Mas é uma palavra que deriva sobre aquele que administra, aquele que gerencia, aquele que lidera. Porque nós temos que entender que a liderança espiritual do conselho da igreja, o pastor, assim por diante, ele exerce não só um papel de ensino, né? Não só de pregação, mas ele também atua como uma liderança, até mesmo, por exemplo, a gente fala sobre igreja. Igreja é um organismo e é também uma organização. Qual a diferença? Organismo e organização. No discipulado nosso, aqui na nossa igreja, a gente inclusive ensina essas duas palavras. O que é um organismo e um organismo? Qual a diferença? Prazer, você é um organismo, né? Você é um organismo, né? Nós somos um organismo cheio de partes do corpo, não é isso? E nós somos colocados na Bíblia como um organismo que cada parte é ligada com uma outra. Isso é um organismo. Existe uma inter-relação, uma interligação entre cada um de nós. Formamos um organismo. Ou seja, não é um monte de pedaços soltos, mas formamos um só corpo. Não é assim que a Bíblia diz? 1 Coríntios capítulo 12 fala que nós somos um organismo, um corpo, né? E Cristo é a cabeça, e nós somos um corpo. Portanto, nós somos um organismo nesse sentido. Ao mesmo tempo, a Bíblia, nós entendemos, biblicamente, que a igreja é uma organização. Organização no sentido mais genérico da palavra. O que é isso? O que é uma organização? Tem as divisões de tarefas, tem a hierarquia, né? Bem. Cada um faz uma coisa, um papel ali naquela. Muito bem. Todos nós sabemos que uma igreja é uma pessoa jurídica, não é isso? Ou seja, nós temos um CNPJ, nós temos uma documentação para funcionar, nós temos, portanto, uma organização, existem lideranças constituídas, né? Tem lá eleição de pessoas que ocupam funções, existem responsabilidades, nós temos obrigações, como por exemplo, nós temos contas para pagar, né? Recebemos dinheiro, pagamos contas. A igreja é uma organização como, nesse sentido, se parece com uma empresa. Claro,
num lado da história, né? Como se fosse uma empresa, tem suas contas, tem seus compromissos, paga água, aluguel, energia, telefone, existe dinheiro que entra, dinheiro que sai, existe prestação de contas, eleição, existe um grupo de pessoas que votam. Nós somos uma organização, certo? Existem tarefas distribuídas. Então, nesse sentido, quando a gente fala sobre a liderança da igreja, nós temos aquele que ensina para que sejamos um organismo, mas também aquele que administra para que sejamos uma organização. Então, o texto mostra que se alguém deseja o episcopado, todo esse trabalho de gestão, de administração, de condução da igreja, diz o texto, excelente obra deseja. Aí continuamos o texto. E aí a gente vai agora na questão, quais são os requisitos para aquele que deseja ser um líder espiritual. E aí aqui a palavra agora é a palavra bispo, que é a mesma palavra. Aliás, 4 palavras designam a liderança espiritual na igreja. Pastor, presbítero, bispo e ancião. Você vai encontrar essas 4 palavras e todas elas falando sobre a mesma pessoa. Como assim? Não há diferença entre elas? Não, biblicamente não. Alguns querem dizer que há diferença entre pastor, presbítero, bispo e ancião. Mas todas elas, na verdade, se referem à mesma liderança. Tanto que, na Bíblia, você vai encontrar alguns personagens bíblicos sendo chamados por mais de um desses nomes. E aí, como se diz? Então, a mesma pessoa era chamada de pastor, era chamada de bispo, era chamada de presbítero. Então, as mesmas pessoas. Agora, qual a diferença? A diferença está na questão de dons, de habilidades. Por exemplo, nós aqui na igreja, nós estamos em 4 pastores. O pastor Marcos chegou de viagem, sempre está integrando conosco o conselho pastoral. Mas nós 4 somos iguais. Claro que visualmente, nenhuma semelhança, né? Exceto meu pai, eu que lembro alguma coisa de parentesco, né? Mas, porém, não muito, né? Tem muitas diferenças também. Mas nós somos diferentes, não somos. E todo mundo já percebeu que nós somos diferentes. E nós somos diferentes, além do aspecto físico, nós também somos diferentes em quê? Dons, habilidades, não somos diferentes? Cada um tem um estilo, um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de ensinar, um jeito de conduzir. Cada um tem um jeito. Tem uns que gostam mais de Paulo, outros mais de Apolo, né? E é como diz em 1 Coríntios 3, né? Que em Corinto a igreja tinha tido várias lideranças espirituais, e tinha um grupo que falava assim, não, eu sou só de Paulo, não quero nem saber, de Apolo é um outro líder, né? Ou não, eu gosto mais de Apolo, né? E eu, não, eu sou mais espiritual, eu sou de Cristo. E tem igreja que aproveita, né? Para fazer essas divisões. Eu espero que aqui ninguém seja de Antônio, nem de Tomé, nem de Geraldo, nem de Marta, mas que todos sejamos do Senhor Jesus. Agora, que compreenda que somos diferentes, e essas diferenças estão relacionadas muito mais às nossas habilidades, dons e características, do que a outras coisas. Claro, cada um tem uma função no contexto, né? Mas as palavras relacionadas, portanto, se referem a habilidades diferentes. Vou dar um exemplo. A palavra pastor está mais relacionado a contato pessoal com o rebanho. Isso é a palavra pastor, ou seja, aquele contato pessoal de pastoreio, de ele e a ovelha, o relacionamento pessoal. A palavra presbítero e bispo estão mais relacionadas à questão de administração, gestão, condução do negócio, né? Ancião, mais a proposta de conselheiro. A palavra ancião remete à palavra mais velho, né? Ou seja, o conceito de conselheiro, né? Cada um deles, portanto, revela um aspecto do que é ser pastor. Mas voltando então à proposta, o que é então, o que é exigido biblicamente para que você seja um bispo, pastor, E aí diz o texto, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Antes de mudar aí, veja comigo aqui, ó. Tem várias exigências para que seja considerado, né? E aqui eu quero chamar, antes de falar de missionário, eu quero entender com você, missionário é um líder espiritual, que, portanto, tem a ver com a questão do que é ser um pastor. E aí daqui a pouco eu vou relacionar as duas coisas. Mas veja as exigências bíblicas sobre o que é ser pastor. Qualquer pessoa pode ser pastor? Bom, qualquer um poderia ser, deveria se colocar, mas nem todos têm as características ou foram chamados para isso, certo? Então, quais são as exigências que uma igreja deve orar para que alguém seja aceito como pastor? Irrepreensível é aquele que saiba se repreender a si próprio, autorrepreensão. Ou seja, não depende que ninguém vá lá e o repreenda, mas ele se repreende a si mesmo. A outra coisa, marido de uma mulher. Marido de uma mulher, nós estamos procurando a questão aqui sobre mulher como missionária, como líder. Tem cabimento nesse conceito? Já? Cara?
Porque já começa a falar, não é assim, casado com um só cônjuge. Não é isso. Mas está dizendo, marido de uma mulher. Portanto, se refere a quê? Ao homem. Não tem como caber aqui o conceito de mulher, certo? Então, marido de uma mulher. E aí fala sobre vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, que são características da sua maneira de ser, de conduzir, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, suas características diversas. E aí a última expressão que diz o quê? Apto para ensinar. Tem que ser alguém que tem habilidade de ensino, isso também vai servir. Continua, por favor, Bruno. Verso 3, não dá ao vinho, já começa por aí, né? Você está enchendo a cara pelos cantos aí, também não dá certo, né? Não espancador, se ele tiver incluído na Lei Maria da Penha, também não adianta, né? Se ele bate a mulher em casa, para calmar a mulher, não dá certo. Não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, a vida materialista, mas moderado, não contencioso, não avarento. E aí são questões sobre a sua caráter. Continua, eu vou entrar em cada um deles só para a gente, não é nosso. E aí o verso 4, governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Bom, aqui poderia ser uma mulher? Por que não podia ser mulher aqui? Porque é o homem que governa. Tudo bem? Aí a gente lastreia a outro texto na Bíblia, que diz o quê? Que o marido é cabeça do lar. Se nós sabemos que o marido é o cabeça do lar, e agora nós estamos falando que o líder espiritual é aquele que governa bem a sua própria casa, exclui, portanto, não tem como ser mulher. Hã? Tem como ser mulher? Só que não tem. Não adianta. Né? Não adianta forçar. Ele vai mudar uma palavrinha, mas e as outras? Né? O resto do contexto. Né? Governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos de sujeição toda a modéstia. E aí, o texto aqui também é muito claro. Ele tem que fazer o que na sua casa? Ele vai fazer o que em relação à igreja? Ele não vai também governar a igreja? Como ele pode governar bem a igreja se ele... Verso seguinte. Veja o que diz o verso 6. Porque se alguém não sabe... Verso... Desculpa. Sim. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? O próprio texto faz a pergunta. Se ele é um traste em casa, né? Se ele é mandado para a mulher e deixa a casa uma bagunça, não governa bem as suas coisas, seus filhos, como ele pode ser o líder da igreja? Então, a família, o pastor e a sua família, revela se ele é apto para ser pastor da igreja. Não é isso? Então veja o contexto e o conceito de liderança no lar, liderança na igreja. Próximo texto. Próximo versículo, desculpa. Não neófito, a palavra neófito significa pequena plantinha, plantinha nova. O que quer dizer isso? Tem que conhecer bem, não pode ser tão novo, né? Tem que estar já preparado. A palavra neófito quer dizer, chegou ontem na igreja e amanhã já quer ser pastor. Acontece isso em algumas igrejas. Ele fala bonito. Igual que eu já contei aqui a história de um cara que estava na outra igreja, chegou na igreja visitante, tinha 18, 19 anos, pastor, eu quero ser pastor. Legal, vamos passar por não, eu queria ser amanhã. Olha, que é a questão, né? Você precisa passar por... Quer dizer, o cara mal chegou, nem sabia se era salvo ou não, nada disso, ele já queria ser pastor no dia seguinte. Não, peraí, né? Não é bem assim, né? Existe um processo de preparo. O neófito é não novo na fé. Ou seja, não pode chegar ontem já quer ser pastor, não. Ele pode ter desejado, não está nada errado. Se uma criança chegar para ele e falar assim, pastor, eu quero ser pastor, que legal, vamos começar o processo? É demorado, mas vamos chegar lá. Agora, amanhã, não, também não. Aí é outra história, né? Já começa por ter gente que quer ser tudo, mas não quer passar pelo processo, que é o treinamento e tudo mais. Vamos lá. Para que ensoberbecendo você não caia na condenação do diabo. Então aqui é uma razão. Não um novo na fé, para que amanhã não se orgulhe e acha que ele é o bom demais, né? E aí ele queira cair no laço de Satanás, né? Que Satanás, você sabe, ele quis ser igual a Deus, né? E caiu na terra. E aí tem muita gente que quer ser logo igual ao pastor, ou ser um pastor, mas não quer passar pelo processo do que é ser um pastor, né? A liderança. Meu pai, que é pastor há mais tempo, eu só tenho 30 anos de pastorado, mas antes de ser pastor, eu passei por um processo de treinamento. Desde criança eu queria, fui treinado no conceito da igreja, fui para a escola teológica, passei por um período, quer dizer, fui testado, uma série de questões, até que eu fui ordenado pastor. Fui ordenado pastor muito jovem, com 22 anos eu fui ordenado pastor. Mas só que não foi assim, eu aceitei Cristo no dia anterior. Não, com 6 meses eu fui levado para a igreja, me converti aos 5, cresci, ouvi a palavra,
sentiu o chamado, né? Houve todo o processo para que eu chegasse aos 22 anos e então desejasse ser pastor, e cá estou 30 anos depois. Então, não foi uma coisa da noite para o dia, assim como é a história de todos aqueles que desejam o ministério. Próximo versículo. E aí, verso 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Quer dizer, eu não tenho que ser só bem visto na igreja, mas tem que ser bem visto lá fora também. Próximo versículo, verso 8. Aí começa a falar sobre os diáconos, né? Que começa a falar sobre o conceito, mas deixa aí, turma, até anterior. Bem, onde eu quero chegar aqui na questão? Né? Primeiro, a liderança, portanto, que a gente espera de um missionário é a mesma que se espera. Vai lá no verso 2, por favor, nessa questão. Então, a mesma proposta que se espera de um pastor se espera de um missionário. E aí eu quero relacionar aqui mais um personagem na Bíblia, que está lá no livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Veja comigo esse outro texto. Tito, capítulo 1. E nós vamos ver os versos de 5 a 9. Aqui é o mesmo apóstolo Paulo ensinando sobre o que é ser um líder espiritual, o que é ser um pastor, o que é ser um presbítero, o que é estar na frente da igreja. Em Tito, capítulo 1, aqui lá ele ensinou para Timóteo, certo? Aqui o outro personagem se chama Tito. E aí veja o verso 5. Por essa causa, te deixei em Creta. Creta é o quê? Uma cidade da Grécia, né? Então, por essa razão te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Quer dizer, ali tinha tido o início de igreja, um monte de gente passou por lá, divulgou as coisas, e ele então, Paulo instituiu, Tito, vai para Creta e lá bota em ordem as coisas, né? Isso e ainda mais. E de cidade em cidade, estabelecesses o quê? Presbíteros, como já te mandei. Observe bem, que aí o que acontece? Para colocar em ordem, deveria se estabelecer lideranças espirituais em cada cidade ao redor. Continua, verso 6. Aí mostra, presbítero, como te mandei? Como que eu te mandei? Como seria o critério para estabelecer esses líderes espirituais? Ele diz assim, aquele que for, primeira palavra, lembra que a gente falou sobre isso lá em 1 Timóteo 3? Ou seja, aquele que se auto-repreenda. Marido de uma mulher. Diferente do que falou para Timóteo? Não, mesma coisa. Que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de solução, nem são desobedientes. Veja, nem desobedientes. Mostra até como o pai cuida da mulher e dos filhos, e como os filhos respondem à liderança do pai. Veja que até dentro da casa do líder se condiciona a sua liderança à igreja. Próximo versículo. Porque convém que o bispo, veja, presbítero, bispo, está vendo a mesma palavra relacionada a mesmas pessoas? Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como mais uma vez a palavra irrepreensível, como bom despenseiro da casa de Deus. Despenseiro é da palavra despensa, ou seja, da palavra de mordomo, cuidador, ou seja, tudo é de Deus. Nós estamos aqui para cuidar daquilo que é de Deus e trabalhar bem e utilizar bem aquilo que é de Deus. É nesse sentido o bom despenseiro, né? Não soberbo. A palavra soberbo todo mundo sabe o que é, né? Nariz alto, né? Ou seja, orgulhoso. Nem iracundo. Iracundo, a palavra ira ou seja, uma pessoa, né, que chega chutando tudo, né? E chega nervoso, né? Nem dado ao vinho, não precisa nem explicar, né? Tá lá enchendo a cara, esquece, né? Nem espancador. Todo mundo sabe o que é um espancador, né? Então não pode ser. Nem cobiçoso e torpe ganância. Veja as mesmas palavras que ele falou para Timóteo, não é isso? Repetindo aqui. Próximo, verso 8. Mas dado a hospitalidade. Naquele tempo em que não havia hotéis, a gente tem que lembrar que muitos recebiam pessoas em sua casa, igreja, e o pastor era alguém que tinha que ser hospitaleiro, né? Tratar bem as pessoas que chegavam. Amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Verso seguinte, verso 9. Ops, pulou aí o texto. É isso. E aí eu quero destacar aqui agora o verso 9, que é uma questão que lá Paulo não falou a Timóteo, mas fala a Tito. Retendo firme, o que é? Fiel palavra. O que é a fiel palavra? Não, o que é a fiel palavra? A Bíblia, a palavra de Deus. Reter firme. O que é reter
reter firme a fiel palavra. Tem gente que me acha duro demais com relação à palavra. Sabe por quê? Porque eu insisto que a Bíblia é autoridade. Então alguns falam, não, peraí, tem que ser mais. A palavra não pode ser tão forte. Não, mas se a palavra é forte, é contundente, como eu posso ser diferente? Como eu posso amaciar o que Deus endureceu? Peraí, né? Se Deus jogou duro e direto no assunto, cabe a mim ser como nesse assunto? Igual a Deus. Eu sou um repetidor da palavra. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então eu tenho que reter, ou seja, primeiro ter no meu coração, certo? Senão eu não vou saber o que falar. Segundo, eu tenho que, se alguém falar assim, não, vamos mudar, peraí, não, a Bíblia fala assim, e vamos ficar o pé, assim é o que a palavra diz, assim nós vamos fazer. Esse é o papel do líder, pastor, ou seja, aquele que está à frente, ele tem que segurar, nem que for o último homem, aquele que vai segurar a palavra e ser fiel a esse ensino da palavra. O mundo muda, mas a igreja não pode mudar se a Bíblia não mudou naquela área, certo? Por exemplo, existe um conceito chamado antropológico, sociológico, que fala que a mulher deve ter um papel de liderança maior hoje na igreja. E aí ensina-se, discute-se no arraial do evangelho o seguinte: a Bíblia foi escrita numa época, hoje a realidade é outra. E o que era naquela época não pode ser hoje a mesma coisa. Uma análise sociológica. Ah, mudou, aquela época era, hoje não. E aí? Análise sociológica, o mundo é moderno, mudou, tal, blá, blá. Hoje a mulher tem um papel importante na sociedade, piriri, pororó, pororó, pororó. E aí? A Bíblia mudou? Ah, eu lamento, irmãos. A Bíblia não mudou. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, sim, Senhor. O Senhor mudou? Não, não, Senhor. O Senhor que manda. Se Deus estabeleceu que a liderança na casa e na igreja, essas duas áreas, Deus não discute. Na casa e na igreja, Deus estabeleceu como ordem. Todo aquele que serve ao Senhor vai entender e vai respeitar. Não importa se hoje estamos no ano 2000 alguma coisa, ou se no ano 3000 alguma coisa. Deus não mudou e jamais vai mudar o conceito de que a liderança na casa e na igreja é para o homem, ponto. Se eu não concordo, então eu sou desobediente a Deus, mas não diga que Deus mudou. A mudança pode ser na sociedade, mas na palavra não há mudança sobre esse assunto e não haverá. E portanto, nós temos duas opções: obediência ou desobediência. Não tem outra, não dá para discutir com Deus. Ah, mas o marido não é bem assim. Não. Deus decidiu. Não está claro sobre esses dois assuntos, esses dois contextos, em que a liderança na casa e na igreja é do homem? Deus que estabeleceu, irmãos. A igreja não tem hoje autoridade para mudar o que Deus estabeleceu. Nós não temos autorização. Então, reter a palavra fiel significa segurar até o fim o rojão, ainda que a sociedade queira que haja mudança. E o que mais? Que fala assim, que é conforme a doutrina, ou seja, essa fiel palavra, conforme a palavra, para que seja poderoso, tanto para admoestar. Admoestar, a gente já aprendeu isso em outro contexto. O que é admoestar? Mudar a atitude, mudar o comportamento. Muito bem. Falamos sobre isso em relação a pais e filhos, não é isso? Compete aos pais admoestar os seus filhos, que é mudar o mau comportamento, mudar a atitude relacionada a uma coisa errada. E os pais têm o papel de admoestar seus filhos. E aqui nós vemos que o líder espiritual, o bispo, o presbítero, o pastor, tem como papel admoestar com a doutrina, não é isso? Só que para isso, para ele ser poderoso, ele tem que estar alicerçado na palavra. Esse tal poder do pastor advém do ensino fiel da palavra, e não do conceito próprio. Uma vez que ele está imbuído, envolvido, imerso no conceito bíblico, essa administração passa por ele, mas vem do Senhor. E essa é a questão do papel do pastor espiritual. E ainda diz assim, tanto para administrar com a sua doutrina, como para convencer os contradizentes. Como convencer aqueles que pensam ao contrário? Para que ele possa fazer isso, ele tem que conhecer a palavra, ter argumentos, não é isso? E os argumentos são da própria palavra. Então observe bem que nesse verso 9, existe aqui uma questão, uma exigência, que a gente poderia sintetizar em relação ao líder espiritual, vamos pensar assim, pastor, como quer chamar, que depende do quê? Portanto, nesse versículo, se a gente fosse sintetizar, para que alguém possa estar apto dessa forma, o que tem que acontecer?
Hã? Firme, fiel. Filho fiel, o que mais? Palavra. Para ele chegar nesse ponto, o que aconteceu com ele? Estudou bastante. Tem que estudar. Orar. Tem que ser treinado, certo? Lembra que eu disse agora, não neófito. Neófito quer dizer, chegou ontem. Fala João 3,16, não sei. Salmo 23,1, não sei. E aí, não sabe nada da Bíblia. Aí quer ser líder, não, como assim? O que ele tem para ensinar? Nada, não sabe nada da Bíblia, não tem a doutrina, ele vai reter o quê? Vai falar o quê? Né? Aquilo que ele acha não importa. Na verdade, o que o pastor acha não importa. O que importa é o que Deus diz, né? Então, existe um tempo de preparo, certo? Esse preparo, em cima da palavra, é condição para estar na liderança espiritual. Muito bem, diante desses versículos, aí então pergunto, existe espaço para que o líder espiritual, que no caso a gente entende missionário sendo líder espiritual, possa ser uma mulher? Segundo, possa ser uma criança? Não. O fato de que alguém tenha pregado ou ensinado para alguém em particular, faz dele um pastor? Faz dele um missionário? Na minha casa, ali, no modo, chegou uma época, sabe, a gente começou a comprar a casa, começamos a reformar. Começamos a reformar, e já vi como se diz de reforma, né? Dizem que de reforma na tua casa, você nunca termina, você desiste. Né? Chega um ponto que acaba o dinheiro, a energia, a força, né? E quem já reformou, sabe disso, né, Davi? Chega um ponto. O Davi não é um cara que desiste, um cara que faz tudo, sabe fazer tudo, tem funcionamento, né? Ele é um cara, o marido ideal, né? Sabe tudo, né? Sabe mexer com toda a ferramenta, né? Tem todas as ferramentas, conserta o carro, faz o carro dele próprio, faz a casa, faz a laje, né? Ele chuta, subia, chuta a cana, faz tudo, né? Mas todo mundo é um Davi da vida, certo? Tipo eu. Não sabe nada disso, né? O Roberto sabe tudo, né? Sabe fazer tudo, certo? Pô, quem sabe tudo de ouro? Eu não. Aí uma vez a gente falou assim, acabou o dinheiro, e agora? Não tinha armário nenhum em casa, né? Aí resolvemos, aí o Bruno ajudou também, resolvemos fazer, e a Cristina, resolvemos fazer os armários de casa. A Cristina, a Camila não se meteu porque, né, coitada, ela, né, nessas questões, então pior ainda, né? Resolvemos fazer, dá uma de marceneiro. Aí vamos fazer o nosso armário do quarto, nós começamos pelo meu quarto, né? Que se tivesse que ficar feio, ficava o nosso, né? Aí fomos, nessa época a gente estava viajando, não sei como foi, e aí resolveu que tinha eu fazer esse negócio. Aí fomos, como é que era, cortar madeira, comprar umas ferramentas, e fizemos um armário no nosso quarto. Fizemos, né? Fizemos. Aí o Bruno estava viajando, ele voltou, vou fazer no quarto dele, na época, eu morava ainda solteiro, já ficou mais melhor de bom, porque ele pôs a mão, né? Já ficou melhor, qualidade e tal. Aí a Camila falou, então faz o meu também. Aí por fim fomos fazer os armários. Nós temos armários, até hoje são esses mesmo que funcionam, mas quando ele falou, vamos fazer os outros, né? Chegou na cozinha, não, aqui não dá para fazer não. Aí por fim, a gente parcelou milhões de vezes e mandou alguém fazer, profissional. Aí a gente percebeu que a gente era amador, um amadorismo mais profundo possível. Tipo assim, para ser marceneiro, não poderia dizer que eu sou marceneiro, foi um péssimo trabalho, bem, graças a Deus, está lá, funciona, né? O armário está lá, resistente, né? Está tudo bem, funciona, funcional, mas bonito não. Mas por que a gente fez aquilo, não significa que são marceneiros. A mãe falou que ficou muito bom. Minha mãe disse que ficou. A sua mãe é suspeita, né? A sua mãe é suspeita, sabe por quê? Que aquela Alice é uma senhora das melhores pessoas que a gente conhece, né? É uma senhora com o coração, os olhos, não, tudo está tudo bom. O que é isso, mano? E a sua já perguntou, não? Mas o que acontece é o seguinte, fizemos uma lá, certo? Um dia eu fui fazer uma mesa, né? Uma mesa da lavanderia lá, aí eu resolvi fazer uma mesa de 2,5 metros de comprimento por 90. Aí eu fui sozinho. Em 2 dias eu montei a mesa e pus a mesa de pé. Fiquei 2 dias inteiros nessa mesa. Não é tipo um Davi da vida, né? Mas uma mesa é forte, resistente, dá para subir em cima, né? Mas eu falei assim, olha, eu acabo ela. Então, faz uns 3 anos que eu estou quase acabando ela, eu não preparei. Porque eu entendi que de marceneiro é melhor fazer outra coisa. Eu não sou marceneiro. Eu fiz, mas não sou marceneiro. A questão espiritual, muita gente pensa assim. Tem gente que fala assim, pastor, por que você não canta? Olha, eu acho que para cantar, eu até posso cantar, mas não é minha praia. Eu não sou cantor, eu não gosto de cantar. Não sou música, não é minha praia. Posso cantar? Posso, mas não
podemos fazer de tudo um pouquinho. Mas não é porque eu fiz uns móveis, mais ou menos, que eu sou marceneiro. Não é porque alguém pregou para alguém aqui ou ali, que faz dele um pastor, um missionário. Não é porque a gente ajudou aqui e ali, que faz aquela pessoa. Não, nós estamos envolvidos na obra. Assim como eu estava envolvido na obra da minha casa, e que eu estava disposto a fazer de tudo, mas eu não sou o profissional marceneiro, pedreiro. Não, eu ajudei aqui e ali, fiz parte do projeto, mas eu não sou aquela pessoa com aquela profissão, aquela vocação. No campo ministerial é a mesma coisa. Eu sei que muita gente pensa que porque botou a mão, fez isso, ajudou ali, então agora eu sou missionário. Não, não é assim. Existe um conceito bíblico por detrás de ser uma liderança. E essa liderança espiritual, o conselho missionário, o pastor, estão intimamente ligados. Por que estão intimamente ligados? Por que eu fiz todo esse ensino sobre o pastor, o presbítero, e estou falando sobre o missionário? Que relação tem isso? Atos 13, verso 1. O primeiro texto que nós lemos. Veja lá primeiro. Atos 13, verso 1. E aí, nesses 3 minutos que restam, antes da gente terminar, eu quero primeiro destacar o que significa a palavra missionário. Sabe o que significa a palavra missionário? Acho que todo mundo tem uma ideia. Aquele que é enviado para uma missão. Isso é a palavra missionário. Missionário é aquele que é enviado. Eu quero destacar essa palavra. Lembre-se da palavra enviado, ou seja, aquele que foi enviado, aquele que passou alguém o enviou para. Isto é um missionário. Missionário, uma missão, enviado para uma missão. Essa é a palavra que você missionário. A palavra enviar, curiosamente, ela aparece só em João, relacionada a Jesus, mais de 40 vezes. A palavra enviar. Sabe, tipo, Jesus falou assim, e o Pai me enviou, e eu vos envio a vós. A palavra enviar é a palavra-chave em João em relação ao ministério do Senhor Jesus. 40 vezes essa expressão é utilizada só no Evangelho de João. A palavra é enviar, ou ser enviado. Veja o contexto aqui, e eu quero então destacar um segundo aspecto sobre o que é ser um missionário. Vimos que tem que ser um homem. Por que tem que ser um homem? Por uma questão de relação com o lado pastor, príncipe, presbítero, mas também veja o conceito. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Bernabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu e Manaém, e foram criados por Herodes e o tetrarca e Saulo. Agora, no verso 1, quantos homens são mencionados? Quantos homens? Eu sei que tem que falar, fulano, não sei o quê, tal, mas quantos homens são destacados aí? 5? Vamos citar só os nomes. Primeiro, Bernabé. Segundo, Simeão. Terceiro, Lúcio. Quarto, Manaém. Quinto, Saulo. Sim, certo? Agora, estes 5 homens são ditos como estando onde? Primeira linha. Na igreja de Antioquia. Muito bem. Então nós temos aqui uma igreja. A igreja na cidade de Antioquia é mais ou menos assim. Na igreja de São Bernardo do Campo, na igreja de Antioquia, na cidade de Antioquia tem uma igreja. Essa igreja estava lá. Ela tinha 5 homens. Como eles são chamados nessas primeiras 2 linhas? Profetas e doutores. Muito bem. Portanto, naquela igreja só tinha 5 pessoas? Só tinha 5 pessoas na igreja? Não. Mas qual a diferença desses e os demais? Só tinha 5 pessoas? A igreja era de 5 pessoas? Não. Tinha mais. Era uma igreja. Nessas igrejas, entre o povo, tinha 5 que se destacavam porque eles eram profetas e doutores, certo? Continua o verso 2, por favor. Vamos entender o verso 2, vamos. Bom, e a igreja? O que eles estavam fazendo ali? Servindo eles ao Senhor e jejuando, ou seja, aqui uma relação de intimidade com o Senhor. Disse o Espírito Santo. Aí agora o Espírito Santo falou para aquela igreja de Antioquia. Enquanto esses homens estavam fazendo o quê? Sentados no banco, esperando, vendo amanhecer o dia. É isso? O que eles estavam fazendo? Servindo ao Senhor como? Fazendo o quê? Eram
profetas e doutores, estavam ensinando. Esse é o conceito do profeta. Ou seja, eles tinham uma liderança espiritual ensinando o povo na igreja. Muito bem. Aí então vem o Espírito Santo e fala assim: apartai-me, ou separe para mim, quem? Barnabé e Saulo. Esses dois estavam em que grupo? O da igreja em geral ou dos líderes? Dos líderes. Lembra os 5? Os 5, o Espírito Santo fala, desses 5, tira 2. Apartai a Paulo, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenham chamado. Verso 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Verso seguinte. Verso 4 agora. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Continua, por favor, verso 5. E chegaram a Salomão, anunciaram a palavra. Muito bem. Conceito de missionário. Nenhum missionário é maior na sua história do que foi Paulo. Saulo, né? Que Deus ia mudar o nome dele de Saulo para Paulo. Saulo significa grande, Paulo significa pequeno. Deus mudou o nome dele para mostrar quem ele deveria ser. Não o grandão nele próprio, mas o pequeno confiado no Senhor Jesus. Então Deus mudaria o nome dele para mudar o caráter de soberbo para humilde. Então, vamos chamá-lo de Paulo, né? Porque assim ele preferiu ser chamado pelo resto da sua história. Paulo, portanto, foi chamado, e ali ele fazia parte daquela igreja, e aí ele era um dos líderes, e dentro daqueles líderes, o Espírito Santo falou, e eles foram enviados para uma obra que Deus havia chamado. Muito bem. Então eu quero chamar aqui que, primeira questão, que um missionário, primeiramente, é um homem. Segunda coisa, é que ele é um homem, o missionário é um homem que tem um chamado e foi enviado pelo Senhor. Que é o conceito mais bíblico possível. Ou seja, Deus chamou alguém que estava no seio da igreja, que ali servia, que cresceu sendo uma liderança reconhecida no seio da igreja, e Deus falou assim: agora que você foi treinado e está pronto, eu te envio para outro lugar. Missionário é aquele que é enviado para a missão. Então observe bem, quando a gente começa a passar por esse aspecto, todo mundo é um missionário? Não, impossível. Impossível porque, primeiro, existe o processo da seleção de Deus, que Deus não vai colocar uma mulher para ser líder numa igreja, vai? Não, não vai. Deus não vai colocar uma mulher para ser líder numa igreja, já há líder principal. Eu não estou dizendo que a mulher não possa ter lideranças na igreja, vamos separar os mundos aqui, né? Em nossa igreja, por exemplo, mulheres exercem lideranças, mas lideranças em áreas específicas sob a liderança do pastorado, da igreja como um todo. Existe uma distribuição de tarefas. A mulher não ensina em nossa igreja para todos os homens e pessoas. E aí eu quero só, então, realinhar esse discurso, voltar um pouquinho. Não quer dizer que a mulher nunca possa ensinar na igreja. Ela não pode ensinar para os homens. Ela pode ensinar para mulheres. Isso é bíblico, está em Tito capítulo 2. As mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amarem seus maridos, está lá em Tito capítulo 2. E as mulheres podem ensinar seus filhos, crianças. A mulher pode e deve exercer autoridade e liderança com mulheres. E é bíblico isso. Tito capítulo 2. Assim como não só mulheres para com mulheres, mulheres para com crianças. Isso é bíblico, está na Bíblia. Agora, o que não pode, biblicamente, é a mulher ensinar sobre os homens. Aí existe um empecilho teológico, né? Então, nós não teremos uma mulher nem pastor nem ensinando na igreja, para a igreja como um todo. Mas então, o conceito bíblico primeiro começa pelo filtro de uma mulher, não pode ser um homem. Segundo, ele tem que passar pelo processo de treinamento e ele só será chamado se ele estiver apto segundo o critério de Deus. E aí, dentre esses, Deus chama, comissiona e envia. Portanto, o que eu quero destacar nessa manhã é que nesse assunto que a gente ensina sobre missões, e essa é a razão do que está falando sobre isso, a questão de ser um missionário, portanto, é um processo bíblico que passa pela seleção de Deus entre os homens. Deus chama homem para ser missionário, e dentre esses homens, aquele que tem uma liderança espiritual, e entre aqueles
que são chamados e enviados pelo Espírito Santo. Portanto, o conceito de que todo mundo é missionário não é bíblico. O conceito de que todos são missionários não é bíblico. O conceito de uma mulher missionária não é bíblico. Deus chama homens para liderar a igreja. E esse conceito nem todos os homens, mas aqueles que foram preparados e treinados segundo a palavra, e esses, portanto, podem exercer o ministério desde que serão chamados e enviados pelo Senhor. Aqui, desse ponto, eu vou continuar semana que vem, explicar um pouco mais sobre a questão do envio e mais alguns aspectos sobre a questão do missionário. Por que eu estou falando sobre esse assunto do missionário? Porque muitas vezes, como eu disse, o romantismo, a visão romântica e genérica do que é missões, atrapalha o nosso coração e atrapalha o nosso investimento. Quando nós não entendemos bem o que é missões, o que é missionário, nós também não temos a motivação adequada para investir. Quando nós entendemos o que é missões, o que é o missionário, e quando entendemos isso na perspectiva de Deus, nós também incentivamos e valorizamos o investimento missionário. Então, nessa manhã, meu projeto, meu propósito, meu Deus com organização, para resgatar o conceito de missões, o conceito de missionário, para que a nossa igreja seja despertada a um real envolvimento na obra missionária. Que Ele nos ajude na próxima semana, se Deus quiser, estaremos continuando nesse assunto, tá bom? Muito bem. Bom dia a todos. Vamos colocar em pé para ter o nosso culto de encerramento. Antes de mais nada, alguém lembra qual foi o versículo da semana? Alguém lembra? É o suspense, antes de mudar a tela. Alguém mais? Alguém mais? Todo mundo tem que lembrar. Vamos ler todo mundo junto? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Continue decorando esse e todos os anteriores. E o próximo agora, João 13:35. Vamos falar todo mundo junto? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Mais uma vez. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Para decorar, João 13:35. Para decorar, pensa. Como que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Cristo? Como? Amando uns aos outros. É um jeito diferente de decorar o versículo, só trocando um pouco as palavras, mas uma forma mais fácil de você entender o contexto do versículo e ajudar a lembrar o que ele está falando, que é muito mais importante do que às vezes só as palavras robóticas. Mas o que o versículo está falando? Amar uns aos outros para mostrarmos que somos discípulos de Cristo. Amém? Continue decorando esse e a gente vai ter um momento de recolhimento, dízimos e ofertas aqui na frente, das crianças está aqui, que ele tirou para não tropeçar. E a gente vai cantar essa música que fala sobre Espírito e Verdade. Adoramos.
Pode se sentar. Antes da gente continuar, tem uma questão de perguntas, mas só dar uns avisos rapidinho, até para a gente depois não ter que parar para ouvir os avisos. Nossas programações regulares continuam, aos domingos, 9h30, escola dominical, e à noite, se Deus quiser, às 19 horas, aqui nosso culto de louvor e adoração. Continuando o nosso mês de missões, que começou domingo passado e vai até o final do mês. Lembrando que 22 e 23, no sábado e no domingo, nós teremos a conferência missionária com cultos bem mais específicos do que esses que estão sendo esses domingos, tá bom? Às quartas-feiras, os pastores continuam se reunindo das 20 às 21h30 e os horários que eles têm ali fora programados para visita, agenda, como todos já conhecem. Alguns eventos estão chegando, como eu disse, o mês de missões continua, 22 e 23 a conferência. O Acampadentro também está chegando. A Lúcia pede para as pessoas darem os nomes das crianças, serão de 6 a... quantos anos? 6 a 11, isso ali. 6 a 11 anos, então as crianças que forem participar do Acampadentro aqui na igreja, para dar o nome. É a próxima sexta já, então já passa o nome no WhatsApp para ela ou para quem tiver... Quem mais tem ouvido junto com a Lúcia aqui? Alguém? Socorro, ele está aqui. Então passa. Está aqui. Sueli, desculpa. Então passa o nome pelo WhatsApp das crianças que vão participar. E ela pede para quem for participar trazer colchonete, lençol, as coisas de higiene básica também para poder usar aqui nos dias que elas forem dormir aqui, tá bom? Vai ter gincana, programação, música, tudo isso. Mas dê o seu nome, passe pelo WhatsApp para ela se programar com o pessoal, tá bom? Também está chegando a palestra de casais, dia 29 de setembro, com o tema Uma Só Carne, Uma Só Carteira. Os aniversários da semana, dia 6, na quinta-feira, foi a Adriana, então parabéns para ela, se ela estiver assistindo. Deus abençoe. Caterine? Bom dia, irmãos. Bom dia. Uma proposta aqui do Ministério de Missões, liderado pela Cris Lang, né? Advertir, na verdade, incentivar os irmãos a pensarem nos missionários, conhecer cada vez mais, e assim ter uma motivação a mais para orar por eles, os ministérios, né? Porque nós sabemos que a oração do justo tem muito em seu efeito. Então, nós intervemos junto a Deus em relação aos missionários. Isso faz toda a diferença no dia a dia deles e nos desafios deles também. Então, na semana, o pastor Tomé dividiu a igreja em 2 grupos, equipe 1 e equipe 2, vocês devem ter recebido no WhatsApp. Então, a gente vai fazer uma dinâmica bem rápida, justamente para incentivar a gente a conhecer mais os missionários, e então lembrar deles durante a semana, também orar pelo ministério deles. Então, todos receberam a divisão das equipes pelo pastor Tomé, pelo WhatsApp? Vamos, então, dividir a igreja em 2 lados. A equipe 1 para cá e a equipe 2 para cá. Eu vou ler novamente aqui o grupo que o pastor Tomé dividiu a igreja, para que todos possam se adequar aos lados. É super rapidinho, bem dinâmico, só para a gente agitar também essa manhã. Então, aqui do lado direito, Tomé e Lúcia, eles estão fora pregando em outra igreja. Pastor Geraldo, Dona Vilani, por favor, ao lado direito. Você pode ficar do lado direito? Bruno Senati e a Sophie, também do lado direito. William Socorro, filhos Gustavo e Davi, também ao lado direito. Fernando Tamires e filhas. Douglas Érica e filhos. Mota e Raquel. João e Dina. Fátima e filhos. Maria de Fátima e filhos também. Débora e Mateus. José e Jane e os filhos. E a Silvana e os filhos. Ao lado direito. E aqui ao lado esquerdo, o Antônio e a Cristina, o Alex e a Crislane, eles estão viajando ausentes, a Adriana e os filhos, Floresval, Damiana e Sandra, Marcelo Damares e filhos, Edinho, Adriana e filhos, Roberto e Silvia e filhos, João Machado, Aparecida e Marcos, José Carlos Patrícia, Carlita Elisete e Rita e Laura, ao lado esquerdo. Bom, a gente está um pouquinho desfocado em período de feriado, né? Os irmãos viajaram, outros também estão pregando em outras igrejas. Então a gente vai começar uma dinâmica super rápida, justamente para incentivar os irmãos a pensar nos missionários, conhecerem um pouco mais e orar por eles durante a semana.
Então, o desafio vai ser assim. A primeira pergunta vai para a equipe 1. Se a equipe 1 não souber, pula para a equipe 2. E aí a gente pontua no final, vai somar no final do mês de lições a equipe vencedora, assim como a gente fez no mês da família. Então, vamos lá. Então, a pergunta é: qual o nome desse missionário? A equipe 1 sabe? Alguém da equipe 1? O nome do missionário? Alguém? Pastor Geraldo, sabe? Não. Pastor Aguinaldo, está correto? Aguinaldo Ferreira, o nosso missionário, isso mesmo. Ainda para a equipe 1, qual é o nome da sua esposa? Alguém sabe o nome da esposa do pastor Aguinaldo? Alguém lembra? Alguém? Não? A equipe 2 sabe? Rita. Vamos ver se está a resposta certa? Rita, isso mesmo. Vai pontuando aí um pouquinho. Agora, ainda está na equipe 2. Qual o projeto? O projeto desse missionário? Venezuela. Vamos ver se está certa a resposta? Isso mesmo, Venezuela. Então, 1 ponto para a equipe 1, 2 pontos para a equipe 2. Agora, a próxima, quem está pontuando ali, vamos somar no final. Então, a próxima pergunta, ainda para a equipe 2. Qual o nome desse missionário? Equipe 2, alguém lembra? Mudou. Alguém da equipe 2 sabe o nome desse missionário? Ele visitou a nossa igreja esse ano. Donizete. Pastor Donizete, vamos ver se está certo? É isso mesmo, ó. Então, 1 ponto para a equipe 2. Ainda com a equipe 2, qual o nome da sua esposa? Alguém lembra? Esse é difícil. Ela não esteve conosco quando o pastor veio pregar, mas a gente tem espalhado aí na igreja o nome das famílias, é importante saber para orar. Alguém da equipe 2? Alguém lembra? Agora, passando para a equipe 1, alguém lembra o nome da esposa do pastor Donizete? Não? Ninguém? Então vamos ver a resposta. Rosineide. Rosineide é o nome da esposa do pastor Donizete. Então, ainda com a equipe 2, qual é o projeto? O projeto do pastor Donizete? Índia. Aê, Índia, muito bem. Pontuou para a equipe 2, muito bem, Índia. Vamos lá, agora a próxima pergunta. Vamos pular aqui para a equipe 1. Qual é o nome dessa pessoa? A esposa de algum missionário? Alguém lembra? Equipe 2? Equipe 1, perdão. Equipe 1. Alguém lembra? Não? Passa? Vem? Quer chutar? Não? Vamos passar para a equipe 1. Milene. Vamos ver se é Milene? É Milena, é isso mesmo. Pontuou. Tá sabendo tudo, Cristina. Então, ainda com a equipe 2, a próxima pergunta. Ela é esposa de qual pastor? Pastor, vamos ver se está certo? É isso mesmo, pastor Fernando Martins. Ainda com a equipe 2, qual é o projeto? São Carlos. São Carlos, não é São Carlos? Sabe tudo. Muito bem, pontuando aí para a equipe 2. Agora, o próximo desafio. Vamos aqui para a equipe, continua com a equipe 2. Qual o nome dessa moça, dessa mulher que é esposa de algum missionário? Alguém sabe? Regiane, vamos ver se está certo? Muito bem, dona Dana. Regiane, pontuou. E ela é esposa de qual pastor? Pastor Jomar. Pastor Jomar, vamos ver? Pastor Jomar, muito bem, pastor Marco. Pontuando para a equipe. E qual é o projeto desse pastor, dessa família? Projeto Chile, vamos ver? Isso mesmo. Rancagua, Chile, é o projeto do pastor Jomar, sua esposa Regiane e sua família. Muito bem, pontuou. Agora vamos para a equipe 1. Qual o nome desses filhos de pastor? De missionário? Alguém sabe? Aqui na equipe 1? Alguém? Essa é difícil, são 2 nomes, né? Para ganhar ponto. Alguém sabe? Nicolas e Gabriel. Nicolas e Gabriel, vamos ver? Muito bem, pontuou para a equipe. Eles são filhos de qual pastor? Aqui ainda na equipe 1.
mesmo, pastor Alexandre Dutra. E qual é o projeto desse pastor, dessa família? Alguém da equipe 2? Perdão, equipe 1? Qual o projeto? Vocês se lembram? Vai falar? Batatais? Batatais? Não! Agora pulou para a equipe 1, para a equipe 2. Alguém sabe qual é o projeto? Judeus, né? Com os judeus de São Paulo, vamos ver? Isso mesmo, São Paulo, um projeto especial com os judeus, isso mesmo, pontuando da equipe 2. Agora, ainda com a equipe 2, quais os nomes? Filhos de pastores também. Filhos de missionários. Alguém sabe? Equipe 2? 3 nomes. Alguém? Alguém quer chutar aí? É uma dica, começa com A. Os nomes, alguém? Não? Vamos pular para a equipe 1. Alguém sabe o nome dos 3 filhos? De missionários, alguém? Não? Então vamos ver o nome dos 3 filhos. Armando, Alana e Arthur. Ó, a dica, todos começam com A. Vamos lembrar deles nas orações. Eles são filhos de qual pastor? Ainda com a equipe 1. Opa, é isso mesmo, desculpa. Equipe 2. Armando, Castelano, isso mesmo, pontuando para a equipe 2. E qual é o projeto? Ainda com a equipe 2, a resposta de qual é o projeto do pastor Armando? Pedregulho? Valeu, menino? Pedregulho, é isso mesmo. Muito bem. Quando alguém fala, aqui por exemplo, alguém falou errado e passou a pergunta para outra. Passa para a próxima, né? Ali tinha errado, 2 pessoas erraram e depois. Tinha que passar para cá, pastor, é verdade. A gente vai, vamos contabilizar para anular esse último ponto, então. Para ser justo, vamos anular esse último ponto, mas o mais importante é. Pastor, tá certo. O mais importante é a gente se motivar. O significado da palavra motivação é um motivo para a ação. Então, que a gente tem em nosso coração um motivo para que isso vire uma ação. A oração é o nosso missionário. Que a gente lembre dele durante a semana, se inspire nesse mês de missões, para cada vez mais contribuir, não só com os nossos recursos, mas principalmente com a nossa oração, que é o que faz diferença no dia a dia, nos desafios do nosso missionário. Aquele que está representando a nós, aqui como membros da igreja, lá nos confins da terra. Então, pedimos que todos se motivem em oração e continuem animados nesse sentido. Vamos então chamar o pastor para encerrar o culto, a escola dominical. Muito bem. Bom, a gente está entendendo melhor quem são os missionários, facilita o nosso governo, né? Muito bem. Pastor Marco, que está de volta, pastor, vem aqui à frente, pedir para que ele dê uma rápida palavra à igreja e também nos despeça em relação assim que ele falar o que desejar. Pastor, olá, voltando aí o seu retorno, fale com a igreja, que sentir vontade, em seguida ore e termine o coração. Bom, fica à vontade, a palavra é sua. Tá bom, tá. Bom dia, gente. Realmente foi uma grande bênção para estar aqui com vocês hoje. Já faz mais ou menos 3 meses nós estávamos viajando, visitando as igrejas, recebendo recursos para mais projetos. Deus está abençoando muito, já abençoou bastante. Nós temos mais recursos para mais 2 projetos, então algumas semanas atrás, alguns meses passados, o pastor me pediu para se eu posso conseguir 600 Bíblias. Então eu falei, vamos orar se dá para 600 Bíblias para o nosso projeto, o próximo projeto em janeiro. Só que Deus abençoou tanto que eu recebi sustento para pelo menos 1.200 Bíblias. Ou até mais. Semana que vem eu vou saber, mas Deus está abençoando esse projeto de entregar Bíblias para os novos projetos. Então vamos orar para isso. Ora que Deus pode abençoar e a gente pode comprar mais Bíblias, pode entregar para os pastores que estão começando as obras. E nós estamos bem. Então está com muito frio aqui, a gente saiu de lá, 41 graus. Chegamos aqui com 10, acho que foi 10. Nós vamos para Mato Grosso semana que vem. Então vai vir assim, frio, calor, frio, calor. Nunca fomos para Mato Grosso, pastor, então não sei, acho que eu vou ver lá. Não sei, mas vamos orar. Que Deus abençoe vocês hoje à noite no culto. E
E logo a gente vai estar com vocês domingos à noite também, por vocês por mês, tá bom? Vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos hoje pela esse dominical. Obrigado, Pai, por esses meses das missões, Senhor, que as pessoas estão lembrando, reconhecendo as famílias que estão no campo, Senhor. Obrigado, Pai, porque eles estão decorando os nomes, conhecendo as esposas, conhecendo os filhos, Senhor. Que o Senhor pode abençoar cada projeto que nós estamos montando aqui nas paredes da igreja, Senhor. Cada projeto que está no campo. Eu estou imaginando agora, somente aqui, nos nossos outros países também, que está representado nesses projetos, Senhor. Que nós temos que lembrar que cada dia, e provavelmente qualquer hora do dia, essa igreja está representando em algum lugar do mundo, Senhor. Tem alguns lugares que já tiveram um culto, e vai ter um culto amanhã. E nós temos o privilégio para ajudar, sustentar, não somente pelas nossas ofertas, mas pelas orações também, Senhor. Que o Senhor pode abençoar cada irmão, cada irmã, cada família que está aqui hoje, os outros que estão viajando, o pastor Tom e a Lúcia, os outros que estão nos outros lugares hoje de manhã, que o Senhor pode abençoar eles também, Senhor. Abençoe o nosso dia, que nós podemos ter mais um dia maravilhoso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um nesse dia. Deus abençoe, se Deus quiser, nosso culto essa noite. Deus abençoe os pastores.